Olá, sou a professora Bianca Corinti, especialista em exercício físico e envelhecimento da Brado. Hoje vou falar um pouco sobre a doença de Alzheimer e a sua relação com a inflamação. Então, nesta aula, você vai ver a definição da doença de Alzheimer e o que ela provoca, quais os fatores de risco da doença e a sua relação com a inflamação. O que é a doença de Alzheimer? É uma doença neurodegenerativa que acomete os idosos e é a principal manifestação da demência. Então, nem toda demência é Alzheimer, mas o Alzheimer corresponde a 50% a 75% dos casos de demência nos idosos. Dados de 2015 mostram uma estimativa de 46,8 milhões de pessoas no mundo com doença de Alzheimer. Então, 9,9 milhões de novos casos de demência ao ano, o que corresponde a um novo caso no mundo a cada 3 segundos. No Brasil, segundo o Instituto Alzheimer Brasil, o IAB, há uma estimativa de 1,2 milhões de idosos com doença de Alzheimer e incidência de 100 mil novos casos por ano. O que acontece na doença de Alzheimer? Como ela acontece? Ela acontece por meio do depósito de peptídeo beta-amiloide e da fosforilação da proteína tau. Então, o depósito desse peptídeo, ele gera a produção de EROS, as espécies reativas de oxigênio, disfunção mitocondrial dos neurônios e favorecimento da neuroinflamação e neurotoxicidade. A fosforilação da proteína tau leva ao emaranhado, ela forma emaranhados fibrilares, nos neurônios. Então, tudo isso ativa a micróglia. Deixa eu tirar aqui para ficar mais fácil. Ativação da micróglia. O que é a micróglia? São as células imunológicas do cérebro. Não necessariamente elas são ruins. Elas podem servir como uma resposta protetora em consequência de uma lesão. Então, teve uma lesão, a micróglia resolve essa lesão. Mas, no caso do Alzheimer, não é bem assim que acontece. Tudo isso, esse depósito desse peptídeo, essa fosforilação da proteína tau, ativa a micróglia, que gera um estado de neurotoxicidade, de inflamação. Então, ocorre a diminuição da função colinérgica, alteração da plasticidade neuronal, degeneração sináptica e morte neuronal. O que acontece em função disso? As perdas cognitivas, que são características do Alzheimer. Então, quais são elas? Principalmente, déficit, perda de atenção, déficit de memória, um decréscimo no processamento de informação, no planejamento. Então, o Alzheimer, ele é progressivo, certo? A doença ela pode progredir no decorrer dos anos. Mas, basicamente, esses são os sintomas presentes na doença. A progressão da doença pode levar até mesmo a dependência do idoso, de acordo com o grau dessa manifestação aí, desses sintomas. Quais são os fatores de risco? Idade, então acomete os idosos, consumo excessivo de álcool, tabagismo, hipertensão, obesidade, não de acordo com o IMC, mas sim obesidade central, diabetes, inatividade física e a inflamação, que é o que nós vamos ver em breve. Inflamação, então, e a doença de Alzheimer. Consequência ou causa? Alguns estudos mostram que o Alzheimer gera um quadro de inflamação. Então, até pelo que eu comentei anteriormente sobre a micróbia, o Alzheimer leva a esta inflamação. O que acontece? Acontece a aceleração da morte neuronal, que ativa a micróglia, que aumenta a expressão dessas proteínas e citocinas pró-inflamatórias no cérebro, gerando essa neuroinflamação. De acordo com o estudo de Rocha, 2011, tá? Não é 2011, 2011. O depósito do peptídeo beta-amiloide ativa a micróglia, que leva a uma resposta inflamatória, liberando essas neurotoxinas e citocinas neurotóxicas, e especula-se que essa resposta inflamatória associada à formação das placas neuríticas ou placas senis, placas de Alzheimer,
e ao acúmulo do beta-amiloide estejam envolvidos com a lesão neuronal e com a progressão da doença. Então, alguns estudos, existe essa especulação na literatura, de que quanto mais inflamado, mais a doença progride. Então, a progressão tem a ver com o grau de inflamação, mas é uma especulação, ainda não é um consenso na literatura. Essa imagem aqui é um exemplo desse depósito de placas neuríticas, mas não sei se dá para ver muito bem. Mas o que eu vou mostrar agora é a inflamação como um fator de risco, não como uma consequência. Então, este estudo, menopausa, obesidade e inflamação, e interação dos fatores de risco na doença de Alzheimer. Esse estudo ele traz alguns marcadores que mostram como a inflamação pode levar à patogênese do Alzheimer. Então, a leptina, o hormônio regulador do apetite, ela pode estar envolvida também nessa inflamação. Alguns obesos têm resistência à leptina, eles produzem muito, portanto se tornam resistentes. E isso faz com que a leptina não consiga agir da forma que ela deveria. E esse trabalho mostra que a resistência à leptina estimula a patogênese do Alzheimer. Portanto, sua sinalização normal reduz o risco. Então, não é a quantidade de leptina presente, sim se ela está conseguindo agir da forma correta ou não, se a pessoa é resistente ou não. Então, traz também aqui modelos experimentais da administração da leptina, estudos que fizeram essa experimentação com a administração de leptina, mostram efeitos terapêuticos, não como um fator de prevenção do Alzheimer. Então, efeitos terapêuticos no depósito de beta-amiloide e da tau. Então, eles ajudam a não ter o Alzheimer, por isso que não é a quantidade, sim se a leptina está agindo de forma adequada. E um outro estudo mostra que pessoas com comprometimento cognitivo leve ou doença de Alzheimer apresentaram níveis plasmáticos menores de leptina, reforçando então que a quantidade presente não é o mais importante, e sim se a pessoa tem resistência ou não, sim se a leptina está conseguindo agir de forma adequada. Outro marcador é o TNF-alfa. O TNF-alfa ele pode agir de forma protetora. Quando ocorre uma lesão, ela vai até o local da lesão, no cérebro, ativa a micróglia e repara essa lesão de forma positiva. Ou ela pode ser prejudicial promovendo a patogênese da doença de Alzheimer. Como? O TNF-alfa aumenta os níveis de beta-amiloide. Além disso, ele inibe o transporte do beta-amiloide para fora do cérebro e para a circulação periférica, onde ele poderia ser excluído, né? Isso gera um ciclo vicioso. Por quê? Porque o beta-amiloide também faz com que aumente o TNF-alfa. Então, o aumento do TNF-alfa gera o aumento do beta-amiloide, que gera o aumento do TNF-alfa, que gera o aumento do beta-amiloide. Então, fica nesse ciclo vicioso, levando a um quadro de inflamação bem grande. Outro marcador é o IL-6. Então, esse estudo mostra que a elevação crônica de IL-6 traz consequências neurais negativas, promovendo o declínio cognitivo. Como surge essa elevação do IL-6? Com a ativação da micróglia, presente na doença de Alzheimer, e o IL-6 aumenta a fosforilação da proteína tau, que causa a doença de Alzheimer. Então, na minha concepção, não está escrito isso no artigo, eu enxergo como também um possível ciclo vicioso, porque a ativação da micróglia faz com que o IL-6 aumente, e o IL-6, por sua vez, aumenta a fosforilação da proteína tau, que ativa a micróglia. Tudo isso, novamente, gerando um quadro de inflamação grande, facilitando a patogênese da doença de Alzheimer. Mulheres. Então, como está no título do artigo, a menopausa pode ser também um fator de risco.
Esse estudo mostra que as mulheres que tiveram filho, então mulheres que passaram por uma gestação, que pariram, elas têm maiores chances de ter doença de Alzheimer. Ele traz dessa forma mesmo, o artigo traz dessa forma, porque eles comparam com homens que são pais. E esse risco não é aumentado nessas pessoas, porque é para mostrar que realmente o fato de ter gestado, ter gerido uma criança, que aumenta a chance da doença de Alzheimer. E a menopausa também é um fator que facilita a doença, porque abaixam os níveis do estrogênio. E a menopausa também está relacionada à obesidade, à síndrome metabólica e ao diabetes tipo 2. Então, a menopausa favorece o aparecimento desses outros fatores de risco. Esse estudo traz um dado sobre a reposição hormonal, que diminui as chances da doença de Alzheimer, mas é um tema contraditório ainda nos estudos, porque alguns estudos mostram que não teve efeito, mas o que se acredita é que o período do início dessa terapia hormonal é que faz diferença. Então, se a mulher acabou de entrar na menopausa e já faz a reposição hormonal, aí o resultado é positivo. Ela consegue diminuir as chances do Alzheimer. Se ela já está na menopausa há muitos anos e começou a terapia depois desse tempo todo, então não tem esse efeito protetor. Então, em resumo, o artigo traz essa imagem, com a idade sendo um fator muito importante e, no caso das mulheres, a idade leva à menopausa, a menopausa leva ao aumento da adiposidade, que leva à resistência à insulina, pode levar a diabetes tipo 2 e a inflamação. A menopausa por si só, mesmo que não haja isso, pode levar à inflamação e a inflamação vai levar o depósito do beta-amiloide, déficits cognitivos e a doença de Alzheimer. A idade por si só pode gerar inflamação também, leva a um aumento da inflamação. E aí é uma via de mão dupla, inflamação e aumento do tecido adiposo. Tudo isso levando novamente facilitando o aparecimento da doença de Alzheimer, dessas perdas cognitivas. Certo? Então, esses foram os artigos lidos para a elaboração dessa aula. Muito obrigada.